proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que morra crendo nele, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifestem suas ações, que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos continuar meditando sobre as dores e alegrias do patriarca São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Já é a quarta-feira que nós estamos meditando neste ano josefino, e o Papa, neste ano santo dedicado a São José, concede em mais de 15 oportunidades a indulgência plenária para aqueles que, estando em estado de graça, se aproximarem do altar da Santa Eucaristia, também de modo online, como estamos fazendo, para aqueles que rezarem, por exemplo, a ladainha São José, o acátistos, que em breve nós teremos aqui também, ou outras orações como o manto, por isso que nós preparamos esse livro, que é o manto de São José, nós possamos receber indulgências. Aqui nós temos, além da explicação sobre o uso do manto, né? O uso do manto, que é uma tradição antiga da igreja, além do manto em si, a explicação do cordão de São José, o que é esse cordão com 7 nós, que são as 7 dores e alegrias. O livro apresenta também para nós as orações a serem rezadas durante um mês inteiro dedicado a São José. Então, nós estamos, com a ajuda do cardeal Alex Lépicier, que já é falecido, ele que escreveu um livro maravilhoso sobre São José, o esposo da Santíssima Virgem Maria, conhecendo as dores e alegrias. Portanto, hoje, a quarta dor de São José, e consequentemente a quarta alegria, é exatamente a profecia de Simeão. Vocês veem, como já falamos aqui, que as dores de São José estão também ligadas às dores de Nossa Senhora. E as suas alegrias também são as alegrias de Maria. Por isso, aqui na nossa capela, nós temos as 7 alegrias de Nossa Senhora, que estão aqui no altar de São Joaquim e Santa Ana, e as 7 dores de Nossa Senhora. Então hoje nós vamos encontrar esta dor em Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 34. Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Se a circuncisão foi feita em família, em casa,
e foi São José quem teve a missão de cortar o prepúcio e, consequentemente, tocar no sangue de Jesus, com apenas 8 dias de nascimento, 40 dias depois do nascimento, era a apresentação de Maria e a apresentação do Senhor no templo. Antigamente, essa celebração se chamava apresentação de Nossa Senhora. Depois, na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, passou a se chamar a apresentação do Senhor, que nós comemoramos dia 2 de fevereiro, chamado também dia de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Luz. Então, segundo a lei de Moisés, 40 dias depois, a mãe e o menino deveriam ser levados ao templo em Jerusalém e apresentados ao Senhor. Simeão, naquele momento, ao ver Nossa Senhora com o seu filho, lhe disse: eis que este menino está destinado a ser causa de queda, de ruína, mas também de socorro, soerguimento, de salvação para muitos homens em Israel. Ele vai ser um sinal que provocará contradições, e uma espada de dor traspassará a tua alma. Vemos aqui a indicação de um duplo motivo de dor para São José. O primeiro é a própria oferenda do menino Jesus ao Senhor. E o segundo é a profecia de Simeão, estas palavras que acabamos de ouvir. Em si, a oferenda do menino Jesus ao Senhor não deveria ser causa de dor. Porque quando, por exemplo, um pai leva o filho para ser batizado, aquele é um momento de alegria. O pai não vai sentir dor por causa do batizado do filho. José não deveria sentir dor porque Jesus seria apresentado no templo. Era a lei de Deus que pedia. Ele foi cumprir a lei que todo menino primogênito deveria ser oferecido a Deus e que imediatamente seria resgatado ao preço de 5 ciclos. Se a família fosse rica, ela poderia oferecer um boi, ela poderia oferecer um carneiro, mas se fosse pobre, o Levítico prescrevia 2 pombinhos ou 2 rolinhas que todo mundo tinha condição de ter, né? Pombo tem por todo canto, as rolinhas também. E São José levou 2 pombinhos para ofertar como resgate, já que desde o Antigo Testamento, Deus, depois de Abraão, prescreveu essa lei do resgate do primogênito macho. Que de mais natural que o menino, fruto do casto seio de uma Virgem Imaculada, fosse oferecida em seu templo e que fosse pago pelo seu resgate, a soma prescrita pela lei. Mas, neste caso presente, essa oferta, este menino, este momento, toma um aspecto todo particular. Essa oferenda solene de Jesus no templo foi, aos olhos da sinagoga, o prelúdio do grande sacrifício da cruz, que devia se consumar mais tarde, quando o Salvador, aquele menino feito homem, derramasse o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso que, guiado pelo Espírito Santo, Simeão profetizou que ele seria causa de queda e de salvação para muitos. E ficou São José incumbido do doloroso ministério de derramar pela primeira vez o sangue, como vimos a semana passada,
na circuncisão, 8 dias depois do nascimento, tendo cumprido em união com Maria o dever de oferecer solenemente a Deus aquele que se tornaria a vítima, o cordeiro de propiciação. Ele oferece tanto quanto o divino infante o pertencesse, como nascido de sua esposa. Naquele momento, como vimos a semana passada, José, ao dar nome ao menino, assume a sua paternidade. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que o santo patriarca José foi o primeiro ministro da nossa salvação. Foi o primeiro sacerdote a ofertar Jesus ao Pai. Como eu, na missa, como sacerdote, oferto Jesus eucarístico na Santa Missa. Mas que pena, que dor, que angústia lhe causou este título. A oferenda que ele faz é a oferenda de uma vítima, a ele caríssima, pois era o seu filho bem amado, vítima já sentenciada à morte. E a que morte? A morte de cruz, a morte como um bandido, a morte como um que está entre ladrões, Jesus estava entre 2 ladrões. Ele estava lá não como o Salvador, como vemos hoje. Ele era o Salvador, mas aos olhos da cidade de Jerusalém, ele era um agitador, era um bandido, era alguém que se colocou como filho de Deus. A esta dor se juntou àquela da profecia de Simeão. Não se pode duvidar que São José estivesse presente quando o santo ancião pronunciou a futura paixão de Jesus e a compaixão de Maria. E São José entendeu bem, se aquela espada iria penetrar na alma de Maria, também iria penetrar na sua alma. José não era insensível. Vimos que quando ele aceita Maria como sua esposa, depois que o anjo lhe disse aquilo que está acontecendo com Maria vem de Deus, ele assume também as dores e alegrias da sua esposa. Que esposo não vive as dores e alegrias da esposa? Só se ele for um falso esposo, se ele for um infiel esposo. Existem muitos falsos esposos, falso marido, mas um verdadeiro esposo, ele vive, Eu conheço muitos amigos que, quando a esposa engravida, parece que eles engravidam junto. Eles ficam ali, Tem uns que até na hora do parto desmaiam, Não consegue ver o sangue, não consegue vivenciar aquele momento, ou se estão fora da sala operatória, ficam ansiosos, angustiados. Como eu já presenciei isso de amigos que até me convidam, padre, vamos para o senhor dar uma bênção, Então José, ele vive as dores de sua esposa, ele vive as dores e alegrias do destino daquela criança. A Escritura nos diz expressamente que os santos esposos, entendendo o canto de Simeão, estavam admirados com as coisas que dele se diziam, e que Simeão abençoou-os. Embora as palavras do santo Simeão, eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda para muitos, fosse destinada diretamente a Maria, como a ela segue imediatamente a bênção dada aos 2 esposos, e a Escritura não diz que São José havia se retirado, não há razão para se excluir o santo patriarca na participação desta triste mensagem
aquilo que se diz da esposa também dói no esposo. Como também o contrário. Uma boa esposa sofre, né, com o seu esposo. O que se diz de um filho, a mãe diz. Aliás, a mãe diz, é preferível dizer a mim, faça comigo. Quantas vezes eu ouvi a nossa mãe dizer isso, né? É melhor não fazer com meus filhos, faça comigo. Bata em mim, mas não bata no meu filho. É uma união visceral que existe entre pai, mãe e filhos. Ninguém entende isso, né? E José, como sendo fiel esposo, fidelíssimo esposo de Maria, também participa desta mensagem de dor, desta profecia de Simeão. Isso deve, meus irmãos e irmãs, nos fazer amar a pessoa de José, como amamos a pessoa de Maria. Às vezes nós ficamos só no lado devocional. Ah, São José providenciai. E São José vira como que sei lá, né, um dispensador de bens materiais. E não mergulhamos na experiência da vida dele. Por isso que eu faço questão de estar cada semana aqui, falando dessas dores e alegrias de São José, para que a gente ame a pessoa dele. Nós não vamos nunca entender São José como dispensador dos bens, como providência na nossa vida, se a gente não entender o que ele viveu, né? Por isso a Igreja Católica nos permite a devoção à Nossa Senhora, aos santos. Não é somente uma coisa para pedir graça, não. Tanto que a liturgia diz, quando celebra os santos, fala da importância do exemplo do santo, fala da comunhão com o santo e fala da intercessão que nos ajuda. Mas para isso você precisa conhecer a pessoa, né? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você tem liberdade de pedir alguma coisa para essa pessoa. Se você não conhece, você fica todo cheio de perna, né? Mas se você conhece, você vai direto, você liga direto, né? Quantas vezes alguém chega e diz, padre, liga aí para essa pessoa que o senhor conhece mais do que eu, o senhor tem mais intimidade. O senhor é amigo. Então esse conhecimento da vida de São José deve nos tornar amigos de São José, como amigos de Nossa Senhora. E como, sobretudo, e acima de tudo, amigos de Cristo, amigos de Jesus. É verdade que São José já sabia, devido ao conhecimento que tinha da Escritura, qual devia ser a paixão de Jesus. Mas ele sabia somente de uma maneira geral. Ele sabia das profecias de Isaías, ele sabia das profecias de Jeremias, ele sabia do que os profetas haviam falado do sofrimento do justo sofredor, do pobre de Javé. Mas ele não sabia dos pormenores. A profecia de Samuel foi para ele uma nova revelação, que levanta o véu que escondia ainda aos seus olhos os principais episódios do cruel martírio de Jesus e de Maria. As palavras misteriosas do santo ancião fizeram-lhe entrever, como através de uma nuvem ameaçadora no horizonte, a flagelação, os cravos, a coroa de espinho, a cruz, o Calvário, e essa espada de 2 gumes, que iria penetrar até a divisão da alma e do espírito de Maria, a sua esposa bem-amada. Ele próprio começa a sentir a ponta desta cruel espada naquele momento. Imagine se num dia de um batizado, eu como padre olhasse para uma criança e Deus me desse uma profecia dizendo: essa criança vai ser causa de sofrimento para muita gente. Essa criança
vai padecer. Essa criança vai causar na tua mãe, no teu coração, mãe, uma dor profunda. Quer dizer, os pais ficariam ali apavorados, né? Porque era Simeão que estava falando, era o Espírito Santo que estava falando. E é por isso que Nossa Senhora guarda no coração. E por que não dizer também que São José guardou isso? José não era um homem desinteressado. São José não era um marido relapso. Isso é besteira, tá? Não, não era. Ele não era relapso. Essa espada começa a penetrar também na sua alma, porque ele amava Jesus. Quando é que uma dor não nos penetra? Quando não diz respeito a nós. Não é assim quando a gente assiste na televisão, nesses programas que mostram a morte de jovens, a gente fica até, né, assustado, mas aquilo não diz respeito a nós. Quando você olha um corpo, né, a gente tem compaixão da família, mas quando não diz respeito a nós, aquilo aquela dor não entra, por mais que a gente queira. É a proximidade, é o amor, é a intimidade que gera a dor. Você está com uma pessoa que perdeu a mãe, que perdeu o pai nessa pandemia, tanta gente passou por isso. Mas a minha dor nunca vai ser a dor daquela mãe que está vendo o filho morto, que está vendo o marido morto, ou do filho que está vendo a mãe morta, ou o pai. Não vai. O que é que faz com que aquela dor penetre na alma? O amor. E São José amava sua esposa e amava Jesus. Então aquelas palavras são palavras que lhe dão um entendimento. Esse menino aí, ele vai ser causa de dor, de queda. Muita gente, ele vai ser uma pedra de escândalo, como o próprio Jesus assume essa palavra do profeta Jeremias, do profeta Isaías, uma pedra de tropeço. Que palavra para um dia, né, tão importante como aquele. Pode-se ainda aplicar ao Santo Patriarca José essas palavras da Escritura que estão no Salmo 104, versículo 18, que diz: o ferro transpassou a sua alma. Pelo ferro que transpassa a alma de José, diz São Beda, o venerável. Esse grande homem de Deus, São Beda, o venerável. Ele diz o seguinte: pelo ferro que transpassa a alma de José, nada pode se entender mais adaptado que a cruel tribulação do espírito. Existem dores, meus irmãos, que são dores espirituais, né? Não são dores carnais. Aliás, às vezes uma dor espiritual dói mais do que um tapa. Uma palavra que uma pessoa diz pode doer mais do que um murro. Às vezes a gente até diz assim, né? Era melhor que você tivesse me batido do que você ter falado isso. Aquela palavra dói. Por isso a gente entende a dor de São José. A dor de São José na primeira dor que foi ver sua esposa grávida. A dor de São José quando ele tem que circuncidar o menino. A dor quando ele tem que fugir para o Egito. A dor, né, do nascimento, aliás, foi a segunda, né, de ver o menino nascer numa situação tão deplorável, sem condição. A circuncisão. E hoje a quarta dor, as palavras de Simeão. Ainda vamos ver as outras dores.
Mas, como dissemos desde o primeiro dia, não existe dor sem alegria. Não existe, Deus não vai permitir nunca uma dor sem depois Ele nos consolar. E qual foi a alegria, a consolação nesta quarta dor de São José? Uma outra palavra que está na mesma frase. Ele salvará muitos. Ele será causa de reerguimento de muitos. Aqui São José se alegra com o fruto da vida do seu filho, do seu sacrifício. Ele vai tirar das mãos do demônio milhões e bilhões de almas. Ele irá ser o salvador, como o próprio anjo disse a ele. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, ao lado de uma dor, mas vem logo a alegria, né? A alegria. A alegria. Eu estou aqui com a doutora Nizinha, que é a minha dentista de tantos e tantos anos. Eu tenho aí 32 anos de consagrado na comunidade. E não sei nem quanto, mas pelo menos mais de 20 anos, né? E a doutora Nizinha é uma excelente dentista, porque ela me ajudou a superar um trauma, uma dor, porque com 8 anos de idade eu tive o meu primeiro dente extraído à força, no interior, com uma pessoa que aprendeu com o pai a extrair dentes, né? E o dente estava bastante infeccionado, e na hora ele aplicou anestesia, óbvio que não ia pegar por causa da infecção, deveria ter feito um tratamento com antibiótico e tal. E depois disse, não, mas vamos tirar de todo jeito, né? Me agarraram e tiraram a força. E uma das coisas, né, que a doutora Nizinha fazia para que eu pudesse me acalmar, era dizer assim, está terminando. Né? Não, mas já está acabando, né? E aí passou de obturação para extração, passou de extração para o que todo mundo teme, que são os famosos canais. Imagina alguém que tinha pavor, até de sentar, né? Eu não conseguia nem... Hoje eu vou lá para o consultório da doutora Nizinha como se fosse para o cinema. Né? Daqui a pouco eu vou com ela, depois de terminar a missa. Mas por quê? Porque o modo da pessoa tratar a dor faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por maior que seja uma dor, se você estiver perto de você, eu me lembro da minha mãe, que muitas vezes ficou do meu lado, segurando na minha mão e dizendo, ó Senhor, tira essa dor do meu filho, coloca em mim. Né? A mãe faz isso, coloca em mim. Né? Então, esse modo de tratar com a dor muda tudo. Eu me lembro que eu fazendo o meu primeiro canal, e a gente sabe o que é um canal, mas o modo como ela ia dizer, olha, está terminando, olha, aí eu até brincava, dizia, você está me enganando, você me engana toda vez, mas não era, aquilo me distraía, vai terminar. E no fundo eu sabia que não ia terminar ali, né? Mas essa palavra vai terminar. Então Deus, quando nos dá uma alegria, quando dá uma alegria a José e a Maria, é para dizer, olha, é dor, mas vai passar. É cruz, mas vai ressuscitar. Essa é a pedagogia de Deus conosco, de amor. Só faz isso quem ama. Quem não ama é indiferente. Diz assim, deixa de besteira, seja homem, seja forte. E não respeita. Né? E não respeita a dor do outro. Não respeita. Quanta gente não respeita. Quantos filhos não respeitam até a perda. Mal a pessoa foi enterrada, já estão brigando por herança. Já estão querendo fazer confusão na hora do enterro. Né? É falta de quê? De sensibilidade. De sensibilidade com a dor do outro. Ou então simplesmente aquele marido indiferente, deixa ser besta, aí você passa. Isso não é nada. É sim, não é você que vai parir, né? Não é você que vai ficar com o filho a noite toda acordado.
Isso nos deve fazer pensar muito sobre o casamento. Quando a igreja nos dá a Sagrada Família de Nazaré, não é apenas para a gente ficar, oh, Jesus, Maria e José, minha família, vossa é, e assim uma coisa espiritualizada. Não, são homens, um homem e uma mulher, que vive a pobreza, que vive a fuga, que foram estrangeiros no Egito, que foram perseguidos, que tiveram medo. Maria teve, José teve medo de aparecer um soldado naquele dia e arrancar como tomou de tantas mães as crianças e assassiná-los. Eles não tinham certeza de nada. Maria não tinha assim, um script da próxima cena do filme. Não. Eles tiveram que viver a cada dia. José teve que absorver, uma palavra moderna, né? Ele teve que absorver. Cada momento era uma novidade. O menino está aqui nascendo no meio de bois, desprezado, ninguém quer, de repente aparecem os pastores, a gente viu os anjos cantando. É dor e alegria. Tudo junto. É a pedagogia de Deus na nossa vida. A pedagogia que quer ensinar você que é marido a amar a sua esposa, a deixar de ser bruto, ser grosso, machista, de ser indiferente ao sofrimento da sua esposa. Meu Deus, quantas esposas vivem um inferno no casamento. Vivem um verdadeiro inferno. Porque o marido, quando chega, tudo tem que ser para ele, do jeito dele, da hora dele. A comida nem pode estar fria, nem pode estar quente, não pode atrasar. Não, está errado. José e Maria e Jesus vivem na terra uma experiência de amor, de ajuda, de serviço. Jesus não era um Henrique Cristo sentado num trono com as mulheres abanando ele. Não! Jesus estava lá, pegando no peso, pegando na madeira, com o seu pai José, na carpintaria, sofrendo. Esse Jesus assim, de olhos azuis, americano, não existe. Existe um Jesus queimado pelo sol, com os pés cheios de poeira, que caminhava, com a roupinha dentro daquilo que era possível Maria fiar com as próprias mãos e fazer. Não tinha nada fácil. Não tinha torneira em casa, água quente, água fria, de acordo com as estações do ano, televisão, uma carpintaria toda ali feita com o que tem de mais moderno. Jesus disse, José, eu vou te presentear com o futuro, né? Como o filme, de volta para o passado, ou vou dar no futuro e trago para cá uma carpintaria, tudo elétrica. Não, era um serrote velho lá, né? Meu Deus, como deveria ser aquilo ali, pegar um tronco de madeira, derrubar, trazer para casa, depois com um machado. Eu vi isso na minha família, vi isso, né? Pegava lá na mata, lá derrubava um pé de cedro, tinha que vir arrastando aquilo, depois vinha lá para talhar com o machado, um sacrifício, né? As mãos de quem trabalha nisso nem dobram mais. José era provado na dor, nas dificuldades, mas também um homem que teve a graça de deixar esse mundo nos braços de Maria e de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pela dor e a alegria de São José, que o Senhor conceda a todos nós a graça que pedimos. Amém.